Saudações ancestrais, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso e vosso Ondjango Cast. Sim, aqui no nosso Parlamento Africano, onde nós fizemos uma viagem ao passado para ressignificarmos o presente e juntos construirmos o futuro. Então, já segue o portal giranoticias.com. Se ainda não segue, o momento é agora para não perder nenhum episódio do nosso videocast. Hoje vamos abordar sobre algo muito importante. Vamos falar sobre os museus e... Os museus, patrimónios, mas o quê? Minha cola. E a memória ancestral. E quem eu tenho como convidado é alguém muito especial, claro, como todos que passam aqui na nossa cadeira do Ondjango, ele que é especialista em patrimónios e museus. Senhoras e senhores, do Ondjango Cast, temos a honra de convidar e de termos aqui em estúdio Emanuel Caboclo. Saudações ancestrais. É um prazer estar aqui e fazer parte desse magnífico grupo. Gostou do nosso Ondjango? Gostei. Não é? Está bonito, né? Reflete aquilo que são os objetivos, em princípio, do espaço. Do né? espaço. Um espaço de reflexão. De reflexão. E é uma mistura de angobrazucas. Sabe o que é angobrazucas? Percebo. Angolanos e brasileiros, quando unem, dá angobrazuca. Não, e mais grave é que, por ironia de destino, nós estamos condenados a ter essa convivência, porque sabe que uma boa parte da população, em algumas regiões do Brasil, uma parte significativa da população é de origem africana, nomeada e principalmente angolana. Olha, já começamos a aprender, sem perguntas ainda, que a conversa vai estar interessante. Emanuel Caboclo, parece que estamos aqui só os dois, não é? Mas não. Mas não. É uma comunidade muito grande. É grande. Mas tem alguém aqui, Eu nem vou chamar pelo nome. O meu sinal do meu chocalho já diz tudo. Oi! Ele começa assim. Falta volume nisso. Ei, DJ Rosário Tome. Coisa besta! Valdemar Bastos, Pitanga Madura. Quem te ensinou essa? Velhote, sou o Rosário Tome, não me chamaste agora de Rosário Tome. Rosário, tá bom? Numa linda calma. Mas estás de óculos escuro aqui em casa. O que não tem sol, Rosário? Estás a voltar a meter, já te chamei a atenção. Cada um faz o seu estilo, velhote. Não vais saudar o nosso convidado, Rosário. Que é isso? São maneiras. E Manuel Caboclo está em casa. Mas Manuel Caboclo não é do grupo do Caboclo meu. Rosário, hoje vamos falar sobre os museus e os patrimónios. Ainda não saudei o Manuel Caboclo. Ok. Como é que é? Saudações ancestrais, Manuel Caboclo. Tondele. Ele aprendeu. Mas o quê? Tondele. Gaçaquidila. Tapandula. Mas o que, velhote? Fazer que essa hora. Rosário, Tom, sobre os museus. Vamos falar sobre os museus. Vamos falar sobre museus? Sim. Mas museus é que vive de passado. Vamos falar então dos passados. Quem vive de passado são os museus. Não, esse adágio que atrasa, estás a ver? Que faz as pessoas não correrem atrás. Mas você espera, vais ouvir aqui. Tá? Fica quieto, prepara a tua playlist, tá? Vamos nessa, estou por agora. Eu Caboclo. Esse é o Rosário Tom, essa é a nossa casa, aqui é a alegria. Mas acima de tudo, o nosso grande objetivo é trazer as culturas africanas e, em particular, as culturas dos povos daqui do nosso território Angola. Nós temos uma pergunta, que é a pergunta-chave aqui no Ondjango Cast. E todos os convidados na nossa cadeira têm que responder a essa pergunta. Diga. A pergunta é a seguinte. Emanuel Caboclo, na sua opinião, o que é que todo africano deveria saber? Bom, todo africano e todo angolano em particular deveria conhecer a sua história, os aspectos mais interessantes da sua cultura material e imaterial, porque, na verdade, não há povo que viva sem memória de si mesmo, não é? Porque a cultura é aquilo que nos distingue e aquilo que também nos caracteriza. Então,
deve ser objeto de conhecimento de cada componente da população angolana, conhecer esses aspectos relevantes da sua história e, portanto, da sua cultura material e imaterial. Então, de acordo, Emanuel Caboclo, isso é o que todo africano deveria saber. Hum? Mas agora, o que é que vocês mais querem saber? É o que eu vou perguntar agora. Emanuel, qual é realmente o papel dos museus na preservação da memória ancestral? Bom, fugindo um pouco, digamos, à definição do conceito de museu, né, e para, em termos mais práticos, o museu é uma instituição pública. É um espaço, é uma instituição de memória, é um espaço de reflexão e, sobretudo, um espaço de transmissão de conhecimento. Mais do que preservar objetos, como o DJ o disse na brincadeira, creio eu, que é um espaço para preservar elementos ou objetos do passado. Não, ele é muito mais do que isso. É um espaço de transmissão de conhecimento. Aquilo que muitas das vezes nós aprendemos teoricamente nos manuais escolares, podemos na prática encontrar nos museus. Ou seja, quando se fala da história, quando se fala da cultura de um povo, há os aspectos materiais e há aqueles aspectos simbólicos, não é? Ou digamos, imateriais. Esses objetos têm, ou seja, um objeto à guarda ou exposto no museu tem a missão de transmitir conhecimentos inerentes à população, ao contexto, ao seu contexto, nomeadamente a população que o produziu e a função social que ele tinha no seio das comunidades. Portanto, mais do que uma instituição para, digamos, absorver e guardar objetos de um passado, portanto, ele tem uma importância crescente no presente. A transmissão do conhecimento sobre as realidades socioculturais de um povo e daí é que eu até remeteria a sua definição, a sua projeção para um espaço como sendo um espaço de extensão escolar. Um espaço de extensão escolar. Os museus. Exatamente. Portanto, devia ser quer dizer, devia ser e é, na verdade, na prática, portanto, um lugar onde aquilo que a gente aprende teoricamente na escola ou em qualquer outra instituição, ou até mesmo pela transmissão, pela tradição oral, portanto, a gente vai em encontro das realidades que os objetos representam no seu contexto. Emanuel Caboclo, ficou-nos aqui uma dúvida, eu e o Rosário tivemos até a conversar isso, não foi, Rosário? Foi sim. Já existiam alguns espaços na época dos nossos ancestrais onde se preservavam assim os artefactos e que, se fôssemos analisar no contexto atual, poderíamos denominar museu daquela época. Já existiam espaços assim? Sim, e a lógica é que durante o período da ocupação colonial portuguesa pelo atual território que é Angola, as comunidades e sobretudo os soberanos tinham um espaço para, portanto, a preservação dos elementos mais simbólicos da sua cultura. Já existia naquela época? Já existiam e sempre existiram e existem ainda. Tanto é assim que muitas das vezes esses objetos eram elementos de oferta, portanto, aos missionários. Okay. Quando se falam de museus, por exemplo, no termo, no seu termo, na sua lógica, ou seja, na lógica da sua criação em Angola, vamos ver que nos finais do século XVIII, portanto, estou a falar dos anos 1800, já haviam coleções várias, portanto, algumas de missionários, por exemplo, os espiritanos, que colecionavam objetos das várias regiões onde eles haviam, onde teriam passado, e alguns desses objetos eram eles ofertados pelas autoridades tradicionais, portanto, pelos soberanos locais. Esses objetos, obviamente, que
muito deles têm uma carga simbólica muito especial e a oferta passava mesmo por esse simbolismo, não é? Ou seja, a importância que se atribuía a esses objetos é justamente por essa carga simbólica que eles representam ou que eles tinham junto das comunidades. Doutor, eu vi aqui uma coisa. Haviam essas ofertas por parte dos ancestrais para alguns missionários. Sim. Então nem tudo que foi trata-se de pilhagem. Alguns artefactos foram mesmo ofertas? Sim, Medina, prof, desculpa. A minha Dúvida de quê? Não, a cabeça já está a doer. Primeiro, já falaste, agora voltaste a falar de novo. Oh, Arte quê? Artefactos. Mas o que é isso? Eu não sei nada disso. o professor como- vai e explicar. como eu o que não são sei, artefactos. Um amigo também que está aí, Aham. sabes, amigo? Não, então pronto. Então tu está com um especialista Não, em museus? Um amigo Oh, lá do Rosário. outro lado da tela. Então nós vamos te perguntar se você sabe de música. Não, estou a perguntar um amigo que está aí na tela, no outro lado da tela. Não sabe eu não sei o que é artefactos, né? eu acho correto. Tá bem, Rosário, tá bem. Obrigado. Um artefacto é um objeto que tem um valor, digamos, do ponto de vista histórico ou artístico. Portanto, aliás, aquilo que vai parar a um museu, portanto, é um artefacto, é um objeto que tem uma carga simbólica, quer dizer que tem que ser algo especial. Não é qualquer objeto que vai parar para o museu, portanto, tem que ser um objeto que saiba transmitir, que seja portador de alguma informação relativamente à comunidade ou ao contexto em que ela foi retirada. Há quem diga, defenda a ideia de que ela tirada de um lugar pode cair na descontextualização, mas não é bem assim, até porque a informação, além da função ou da informação que ela carrega sobre a sua função social, há este enquadramento geográfico, onde é que saiu, quem a utilizou e como utilizou. Portanto, um artefacto ele pode ser um objeto também arqueológico. Ora, estávamos a falar na ótica do artístico, na ótica do cultural, porque são peças, digamos, de caráter etnográficas ou etnográfico, mas também podemos encarar um artefacto como sendo um objeto de interesse do ponto de vista da arqueologia. Portanto, por exemplo, a cerâmica, hoje em dia, e outro tipo de material que se pode encontrar no solo ou no subsolo. Então, podemos aqui afirmar que nem todos os artefactos que as antigas ex-colónias têm em posse é fruto de pilhagem. Não. Alguns foram ofertas. Em verdadeira teoria, não. E por isso é que tem que se avaliar, quando se fala até de retorno dos bens culturais, isso obrigatoriamente temos que partir para uma espécie de inventário, saber em que circunstâncias é que o objeto foi parar em determinadas situações. Ok. Porque pode ser que o objeto tenha ido parar em algum território que não seja Angola, como uma espécie de intercâmbio, como trocas, bom, são várias as circunstâncias. Então precisamos primeiro fazer um levantamento, saber o que é que está lá fora, efetivamente, se efetivamente representam as comunidades, a história e o contexto angolano, se esses objetos foram ou não, de facto, tirados aqui de forma Forçosa ilícita. Bom, são várias as circunstâncias que podem ser, digamos, encaradas no processo de exportação, de saída de objetos de valor cultural. Pois, porque fica-se aqui a discutir, doutor. Fica-se aqui a discutir que hoje em dia essa grande abertura... Rosário! Tens aí algumas imagens? Estás aí preparado? Tem algumas imagens? Tens aí? Essa pergunta que se faz. Rosário, você tem que deixar de ser rabugento. Temos convidados na casa. E é um aspecto muito interessante nessa questão. Doutor Caboclo, rabugentice não é nossa. Esse jovem... Não, eventualmente a rabugentice é que criou, deu ânimo à resistência. Né? A resistência. Enquanto você vê as imagens, doutor Caboclo, ia dizendo... Pois, ia dizendo que... Olha, até já temos. Já temos mas o Museu da Huila. Museu Regional da Huila. Professor, essa imagem é provocativa. Porque o Museu Regional da Huila, eu lembro que... Rosário, Eu conheço muito bem esse museu. tiveste lá... você também é da Huila. Não, Esqueci. atenção, até tem. Até nos ia trifórfate assim, né?
Eu vivi no Urbano 11 anos. Estás a ver? É bem aí próximo do meu serviço onde eu trabalhava. Bem lá mesmo. Rosário, olhando aqui, doutor Caboclo, aqui temos o Museu Regional da Huila. Ele sofreu uma reestruturação, não é? Sim. Uma coisa assim. E em tempos havia uma discussão no Facebook, as pessoas fervorosas, porque no quintal tem várias estátuas de antigos, as aspas, colonizadores, Luís de Camões e tantos outros. E o pessoal discutia, porque nós não podemos ter um museu aqui com representações de antigos colonizadores. Qual é a sua visão, enquanto especialista de patrimónios e museus, sobre essa discussão que foi fervorosa nas redes sociais? Eu, por acaso, apreciei com algum distancialismo, porque, na verdade, muitas das vezes as pessoas levantam assuntos que desconhecem, ou atribuem importância a determinados temas que não, sem merecer tal importância. Ora, a questão das estátuas de antigas personalidades lusitanas, ou seja, autoridades, estátuas e bustos de algumas Portugal personagens enquanto ligadas à antiga história, colónia. a história, porque nem todos eles foram colonizadores. Na verdade, muitos deles estão associados a factos importantes da história e da cultura portuguesa. E Angola foi uma colônia portuguesa. Era um território de extensão, ou digamos, era uma província ultramarina, ou seja, estávamos a falar de uma extensão do território português. Ora, muitas dessas estátuas vieram aqui para simbolizar, portanto, dar protagonismo a determinadas personalidades que se notabilizaram no contexto da história e da expansão colonial. Professor, notabilizaram-se mais num contexto vou usar o termo favorecimento para um antigo colonizador ou de favorecimento para a antiga colônia? Na realidade... O doutor acabou de dizer agora que nem todos foram colonizadores, né? No sentido exatamente. negativo, não é isso, falar, por Rosário? exemplo, de Luís de Camões. Pois. É uma figura que está associada à história, à historiografia portuguesa e não necessariamente um colonizador. E teve uma estátua aqui em Angola e tem. Portanto, estamos a falar de vários personagens, não necessariamente de colonizadores. Okay. Nem todas as estátuas estão vinculadas a personagens que estiveram ligados ao processo de expansão ou de ocupação dos territórios ultramarinos, como Angola, Cabo Verde, Moçambique, etc. Bom, o que eu estava a dizer é que, estamos a falar de um contexto, digamos, de um período específico da história de Angola. E não podemos desassociar determinadas figuras com o que aconteceu e o que algumas vezes as pessoas falam e falam, me permite o termo, à toa, é que, dizem que nós retiramos, desvalorizamos. Não é bem assim. É sabido que essas estátuas saíram de vários pontos das cidades, e me refiro aqui, nomeado principalmente naquelas grandes e mais antigas cidades, não é como o caso Luanda. dessa região, né? O que aconteceu aí. O caso é Luanda, Benguela, tem mais? Lubango e Namibe, onde haviam grandes estátuas. Certo. E como veem, estão desvalorizados, estão devidamente tratados e preservados. Ok. Estão devidamente preservados. Independentemente do contexto ou do simbolismo que eventualmente uma dessas estátuas representar para a historiografia portuguesa, isso não é indiferente, pode estar associado à historiografia portuguesa, mas está localizado em Angola. Portanto, não deixa de ser um património comum. Ok. Não deixa de ser um património independentemente comum. dessa... Agora, sim, o que é preciso perceber é em que circunstância que essas estátuas foram retiradas nos lugares onde se encontravam. Bom, elas foram retiradas no período em que se proclamou a independência e os ânimos levantaram-se contra a colonização, contra o período, o longo período de colonização imposta ao povo, não é? Houve ânimos elevados e muitas dessas estátuas saíram dos lugares onde foram derrubadas algumas, não é? Não foram derrubadas, não é bem assim. Elas até foram retiradas e estão todas elas conservadas. Se for visitar, por exemplo, a Fortaleza de São Miguel, que é o local
que é, digamos, a edificação que acolhe o Museu Nacional de História Militar. No seu pátio estão lá estátuas retiradas de vários pontos da cidade do lá. E um aspecto interessante, deixa-me só acabar, não estão lá só apenas estátuas de portugueses. Estão lá estátuas também de personagens angolanos. A Rainha Ginga lá se encontra. Portanto, é uma discussão desnecessária, é uma discussão que muitas das vezes tenta manchar a imagem das instituições do nosso país, que tratam das questões relacionadas com o património, procurando dar a entender que há um tratamento desleal, há um mau tratamento a essas estátuas, quando na verdade não. Se repararmos, É um não assunto. É um não assunto, é um não assunto. Portanto, por isso é que eu, por acaso, casualmente vi o assunto a circular e não teci considerações, porque acho que é perca de tempo estar a falar dessa situação. Rosário, estás fraco hoje! Ei, Rosário, estás no Google, né? Não. Velhote. Museu Nacional de Antropologia. Já foste Rosário, você já foi a um museu? Então, se mostraram aí o Museu da Uira... Você passou, estou a dizer ir no museu, Rosário. Visitar um museu. Você visitou qual museu, Rosário? Da escravatura, já. Fica onde? Tem muita falta... Chega. Tem muita falta de respeito. Então acabou. Voltando aqui. Aqui temos um museu de extrema importância, o Museu Nacional de Antropologia. Sim, senhor. O que apraz dizer sobre esse museu? É um museu, sim senhora, como disse, muito importante, até porque, sendo ele o Museu Nacional de Antropologia, devia estar em melhores condições, porque aqui é que se faz a síntese, digamos, cultural do nosso país. Ou seja, deviam estar aí representar todos os grupos culturais, mas infelizmente ainda não é assim, porque os museus ao longo dos anos deixaram de cumprir a sua missão de recolha. Portanto, ou seja, um museu não para expor precisa recolher, estudar, investigar. Portanto, não se vai ao terreno ou casuisticamente se escolhe algum objeto, se vai... Não. É objeto de estudo, são objeto de pesquisas e de recolha, sobretudo. Então... Infelizmente, no nosso Museu Nacional de Antropologia ainda temos alguns grupos culturais do nosso país mais e melhor representados que outros. Então, há efetivamente necessidade de se retomarem essas missões de recolha de objetos. Doutor, porque será, na sua opinião, porque será que alguns... o tal etnocentrismo ali é encontrado? Não tem nada a ver com isso. Como tudo na vida. Se não lhe for prestado atenção, deixa de ter o valor que devia ter. Não é que não tenha, já não tem um museu. O que se passa, o que eu quero transmitir aqui é que, bom, há um fraco investimento às nossas instituições museológicas. Por isso é que elas se encontram, na maior parte delas, ainda em edifícios antigos, porque se produziu durante muito tempo a ideia de que os museus deviam ficar confinados em casas antigas, em monumentos. A realidade não é essa. Estamos a falar de um museu, é como se estivéssemos a falar, por exemplo, de um hospital. Hoje em dia não se constrói um hospital sem ter um banco de urgência, sem ter um laboratório, tal como acontece com os museus. Os museus têm equipamentos próprios e essenciais à sua vida, ao seu plano, digamos, a sua missão cotidiana de informar e de educar. Portanto, o museu tem que ter um auditório, tem que ter uma biblioteca, tem que ter um laboratório de conservação e restauro, tem que ter um depósito minimamente organizado. Portanto, o museu não é um depósito de coisas velhas. Não, pelo contrário. Professor, não é um depósito de coisas velhas. Algo aí, eu queria pegar mesmo nessa do prof. O museu não é um depósito de coisas velhas. Quem trata... de levar as coisas, os instrumentos, os objetos, no museu. Uma vez que o prof disse agora que acha que os museus estão a ser pouco olhados, né? Merecem mais atenção, porque também fazem parte da educação do nosso estudo angolano.
Temos sempre colégios, escolas a levarem meninos para ir conhecer museus. Ah, mas temos? Temos. Oh. Temos sempre colégio. A minha filha sempre foram fazer uma excursão lá no Museu da Escravatura. Quem trata dos museus, quem se carrega de cuidar de museu, de meter as coisas, os objetivos aí, objetos, uma vez que o prof disse que não é só para objetos velhos, novos também. Quem cuida de tudo isso? Ora, temos Usar, dois, hein? Usar. temos dois domínios. Ora, temos os museus públicos, que são aqueles que são, entre aspas, sustentados pelo Estado, que estão sob controle, digamos, do ponto de vista de funcionamento, não é? Dependem do Estado, e aos museus que podem ser privados, portanto. Já há museus privados. Há instituições que criaram museus próprios, por exemplo, vou dar um exemplo muito prático, a Faculdade de Ciências da Universidade Dr. António Agostinho Neto, que tem um museu de mineralogia, um museu de uma outra especialidade, mas tem, portanto, temos os museus públicos, que são aqueles como o Museu Nacional de Antropologia, o Museu da Moeda, o Museu de História Militar, História Natural. Estes museus estão sob responsabilidade do Estado através do Ministério da Cultura, do atual Ministério da Cultura. O que se passa é que, e como um pouco por todo o lado, portanto, a cultura ainda é um setor muito pouco, sobre o qual é muito pouco Investido? Investida, sim. Exatamente. E aí é que está o problema dos nossos museus. Os nossos museus, para se tornarem mais atrativos, porque levantou a questão das visitas, e isso é que é importante retermos. Sim, porque o Rosário nunca foi a um museu. E como ele, muitos jovens nunca foram. O que é que pode-se fazer? É aí que eu queria chegar. Hoje os museus, portanto, olhando para o conceito, diferente do conceito tradicional de museu, porque quando falamos de museu no seu conceito tradicional, estamos a olhar para quê? Para museus assim do tipo do museu de antropologia, do tipo do museu de história natural, que têm objetos e ponto final, que têm uma exposição, digamos, permanente, pronto. E como é a nossa realidade, a maior parte dos museus angolanos tem uma exposição permanente de mais de 40 anos. Estes museus não são atrativos, porque o indivíduo que foi hoje, que foi ontem ao museu, amanhã não vai lá porque vai encontrar o mesmo tipo de informação. Ok. Hoje em dia temos que trabalhar, temos que, digamos, renovar esses museus, porque não é só apenas tratamos da conservação do edifício, não. Hoje em dia é, digamos, reabilitar o edifício, restaurar o edifício, mas também renovar a exposição. Pois. E uma das formas de tornar esses museus mais atrativos é justamente a aplicação das novas tecnologias de informação. Por exemplo, os museus hoje em dia trabalham muito na base de multimédia. A multimédia facilita, digamos, a troca de conteúdos. Já é funcional nos nossos museus? Ainda não, em alguns sim. Temos um caso muito conhecido, que é o Museu da Moeda. Portanto, é um museu já com esse tipo de valências, com esse tipo já de elementos, e vemos que absorve hoje em dia, se calhar, eventualmente, estou eu aqui a explorar, eventualmente todos absorvem ou têm maior protagonismo do ponto de vista de visitas. Porquê? Porque é um museu interativo, é mais fácil trocar informação, ou seja, adicionar, retirar, trocar informação. Já não há aquela tal sacralidade dos nossos museus no conceito tradicional, em que um indivíduo não pode tocar no objeto, o indivíduo tem que ficar distante. E eu ainda encontrei, apesar de ser um museu com todas essas valências e já um museu moderno, eu critiquei a forma como os vigilantes, por exemplo, no Museu da Moeda tratam as visitas. Um indivíduo tem que ficar distante, ou seja, cerca de 2 metros do objeto. Há uma aproximação ideal para estar de um objeto? Não, hoje em dia não se coloca muito esse problema, porque se o visitante quer entrar em contato com o objeto, imaginemos que seja uma espada utilizada por Ngola Quiloane. Ngola Quiloane, a espada. Quem é que não há de querer tocar nessa espada? Pois é. Bom, se não se pode tocar no original, então trabalha-se com réplicas. Okay. Se pode trabalhar com réplicas, o indivíduo pode tocar na peça,
Quer dizer, fica. Eu concordo com o prof. Rosário, vai antes de concordar, diz-me uma coisa. Hoje você não está assim muito fixe. Não tem algo para o nosso convidado beber? Não. Comida até já safaram. Calma ainda aí, calma. Rosário. Espera, Rosário, espera. Doutor Caboclo, provendo aqui um bocado. Não se fala. Não, vou vir dar já uma Não, bebida. você não vai comer. Sou pai grande. Doutor Caboclo, provendo aqui um bocadinho Vou do vir nosso... mostrar que eu sou pai Rosário, você não vai comer. Rosário, eu vou levantar. Produção, eu vou levantar. Ninguém se mete aqui. Rosário, sai daqui. Vou vir mostrar que eu sou pai Rosário, grande. sai daqui. Não, vem brindar. Fui buscar no museu. Fui buscar no museu. Das bebidas Das bebidas nacionais. nacionais. Então, Rosário, vou te dar Não, vou sentir Sabe? pena. Obrigado. Produção, posso dar aqui um pouco de comida a ele, né? Posso, né? Epá, produção disse aí para sentir pena, né? Hoje compraste aqui a enquanto eu bebida. estou a servir aqui uma bebidinha assim, Hum. eu estou muito atento nesse tema do museu. Porque eu sou muito. Já agora íamos ao brinde, não é? É um brinde, brinde, esse brinde é um museu mesmo, é um museu. Brinde. É o Django. Nossas memórias. Nossas memórias. Ainda com uma banana. Nosso Pronto. patrimônio. Mas isso que tu estás a fazer não é só para te dar mais, né? Não. Prof, vou aproveitar e fazer a pergunta aqui. Estou na vossa área de jurisdição e. Mas já tens música no prato. Nem estamos a ouvir música. Brinde não é com música. Você não está vendo fundo? Rosário, faz só a tua pergunta, daí toma. Toma, vai só, vai. Vai, Rosário, vai. Põe música aí, põe música. Doutor Caboclo, então isso tudo é o que deve ser feito realmente para atrair a juventude para os museus, porque o Museu da Moeda é mesmo atrativo, é bonito, tem aquela modernização, tem aquela atualização para o digital, não é? Acredito que já tem também, e é esse o caminho que os outros museus também devem seguir. Sim, e mesmo como um espaço de memória, de educação, temos que ver o outro aspecto. A acessibilidade. E quando falo da acessibilidade, não estou a falar do ponto de vista de acesso às entradas. Portanto, a acessibilidade do ponto de vista da produção da informação. Da quantidade de informação que os museus emitem ou produzem. Para não falar de outras circunstâncias, de outros aspectos, como é por acaso, portanto, a adaptação da exposição para diferentes níveis digamos, de deficiência, por exemplo. Bem interessante. A adaptação dos museus para, não é? Exatamente, sob esse ponto de vista, portanto, não pode haver limitação visual. Exatamente. Como é que ele terá acesso? Portanto, temos que olhar para os nossos museus já com esse tipo de olhar, né? Com esse tipo digamos, de perspectivas. Então, eu acho que sim, o Estado deverá fazer um grande investimento nos museus para que eles se tornem atrativos, mais atrativos e até fonte de renda. Portanto, hoje os museus e os monumentos são fontes de renda, e o patrimônio, falando de um ponto atração de vista turística, questão econômica, não é? Medina, o prof falou hoje nem tens música. Hoje os museus e os monumentos. Há diferença entre museu e monumentos? Temos. Há diferença Não, entre museu vamos ouvir. Eu gosto dessa música. Ei, Rosário, quem ensinou-te essa música? Isso é Nzala. Nzala, Elias de Aquimoes. O rei está a tocar. Rosário, levanta. O rei está a tocar. Depois de Zala, que temos fome. Zala é fome. Eu tô Caboclo. Zala é fome, não é? Eu tô Caboclo. Mais uma petiscada aqui. Zala é fome. O rei da música angolana. Elias de Aquimoes. Essa música me leva ao museu. Ao passado, né? Ao passado. É o passado, né? Medina, velhote, eu perguntei ao prof se há diferença entre monumentos e museus. Sim, sim, são diferentes, são duas coisas completamente diferentes. Embora se coloque também aqui
uma questão, é que a maior parte dos museus em Angola são monumentos. Oh, Mas, não, bom, como assim, professor? Calma. Pessoal, isso agora complicou. Monumentos Rosário, históricos. Rosário, muito bem. Só lá em casa. Existe uma diferença entre museu e monumento? existe. Explica para nós. Bom, museu é uma instituição, como tal. Não é um espaço de recolha, de divulgação, de estudo, não é? De acervo patrimonial. Património. Certo. Portanto, porque quando nós falamos de património cultural, estamos a chamar aqui a discussão duas categorias. Portanto, o património cultural material e o património cultural imaterial. Dentro do património cultural material temos os bens móveis e imóveis. Os bens imóveis compreendem precisamente os monumentos e sítios, porque são fixos. São coisas que estão fixas. Aí é que vem, são os monumentos. Os bens móveis são os objetos, os tais artefactos de que falávamos há instantes, que são recolhidos dentro retirados de um determinado contexto para serem estudados e se produzir informação sobre o mesmo para a sua divulgação junto de um grande público. Portanto, é uma coisa o objeto estar num espaço fechado, restrito, e ir para um lugar onde ele consiga transmitir conhecimento mais amplo, mais abrangente sobre realidades culturais ou sociais de um povo. O património cultural imaterial está muito associado aos bens, ao património cultural material, sobretudo do ponto de vista do móvel. Destes artefactos de que falávamos, porque eles são portadores de mensagem. As pessoas não vão olhar, não vão apreciar eventualmente as características físicas do objeto. Portanto, vão ir atrás da informação, daquilo que ele representa, daquilo que lhe é, daquilo que ele simboliza. Portanto, isto estamos a chamar a questão para a imaterialidade, a espiritualidade, portanto, a carga intangível do objeto. Portanto, porque o imaterial não tem sustentação material. Portanto, imaginária. É imaginário. Portanto, não sei se está a perceber. Já o monumento. O monumento são, digamos, estruturas construídas num determinado período para terem uma certa função. Ora, vamos ver as fortalezas. Porque é que haverão por todos os cantos do nosso país? Ou porque, vou colocar ainda a questão de outra forma. Porque é que há nas cidades mais antigas do nosso país fortalezas? Ou seja, estão todas elas protegidas por fortalezas. Bom, indo agora para responder, vamos, por exemplo, o caso de Luanda, Benguela, Namibe e de tantas outras. Luanda, por acaso, nasceu à sombra de 11 fortalezas. O que é que representavam essas 11 fortalezas? Restaram-nos 3. A fortaleza de São Miguel, onde está o Museu de História Militar, a de São Pé da Barra e a fortaleza de São Francisco do Penedo, que está ali no Porto. Essas duas estão fora do contexto da cidade, da zona urbana, e por isso é que são muito pouco conhecidas, passam despercebidos. A última, por acaso, eu não conhecia. Pois, temos 3 fortalezas, portanto, São Miguel, Penedo e temos o São Pé da Barra, na Petrangol. Ora, Luanda tinha uma importância econômica, e daí que se terá tornado na capital da colónia. Tinha uma importância econômica, sobretudo por conta do porto. Ou seja, era um dos principais pontos de evacuação, de entrada, não é? Mas sobretudo de saída, de evacuação dos escravos. Bom, e então, por isso é que, digamos que as partes mais antigas de Luanda estão compreendidas entre a cidade de Alta e a cidade de Baixa. Ou seja, na cidade de Alta, onde se fixou a aristocracia, portanto, as instituições públicas ou políticas e administrativas, portanto, e eclesiásticas. Portanto, o Palácio do Governador, que hoje é o Palácio Presidencial, portanto, a sede da Igreja Católica,
portanto, ali havia uma aristocracia, portanto, estavam ali, era o centro político e administrativo durante o período da colonização. Já na Cidade Baixa, ela desenvolve-se sob capa dessa atividade comercial. Em termos gerais, digamos que Luanda nasceu, entre aspas, nasceu e cresceu sob o signo do comércio. E esse comércio é que permitiu o surgimento de vários tipos de edificações. As fortalezas, porque havia necessidade de se protegerem, portanto, a cidade e os interesses, o porto e os outros interesses econômicos da elite ou da população portuguesa, mas também porque, e vai ver já porquê, não só estamos a falar da proteção de interesses econômicos, mas estávamos a falar também do processo de resistência. Porque, na verdade, os portugueses só puseram ou instalaram fortalezas em lugares onde havia uma certa resistência. Doutor, essa é boa, Rosário. Mas antes de eu avançar nessa, eu quero só que me confirme aqui. Então nós aqui temos muito mais monumentos do que propriamente museus. Sim. Quantos museus temos em Angola, prof? Atualmente a rede de instituições museológicas em Angola é constituída por 15 instituições. Ou seja, temos 15 museus. Estamos com necessidade de construirmos mais. Muito mais. Ora, vou dar só um exemplo. Pouquíssimas, são pouquíssimas. Mas mais do que construir museus, é preciso também criarmos centros de interpretação. E divulgação, não são muito pouco divulgados. E já vou chegar aí, e já chego aí. Ora, não precisamos necessariamente de criar museus. Estão em curso vários projetos, estão em carteira vários projetos de construção, museus. Posso aqui mencionar o projeto em torno da criação do Museu da Luta de Libertação Nacional, que vai ficar instalado na Fortaleza São Francisco do Penedo, e por extensão há um projeto desse em curso. Exatamente. A ideia de se construir um museu ligado à resistência. Ora, é preciso também fazer menção ao facto de que as populações e as comunidades, as populações africanas, nomeadamente a angolana e os seus soberanos, terão demonstrado de resistência, portanto, à ocupação e à expansão da colonização no espaço que é Angola. Portanto, é preciso dar corpo a essa resistência, divulgar mais isso, porque, na verdade, foram há factos heróicos da população angolana, de nossos ancestrais, que devem ser muito bem conhecidos, devem ser estudados. Portanto, a nova geração deve reconhecer. Deve conhecer E reconhecer. E esse Museu da Resistência de Luta vem ajudar nisso. Vem. Mas ainda fazendo uma viagem mais para trás. Falaste que a tua filha esteve no Museu da Escravatura. Sim. E no Museu da Escravatura, o Museu da Escravatura foi uma capela, não é isso? Foi uma capela da Casa Grande. Da Casa Grande, uma capela católica, não é? Da Casa Grande, em que os nossos ancestrais, antes de serem levados como escravizados, passavam aí, eram batizados e tal, e iam como escravos. E hoje temos aquilo como o Museu da Escravatura, onde encontramos artefactos, aquilo que eles passaram nesse processo. Se já vamos ter um museu da resistência, não é? Da questão da colonização, o que é que acha de um museu da resistência da escravidão? Um que podemos encontrar, por exemplo, a história dos povos que resistiram, de figuras que combateram, o caso desses todos. Seria interessante. Seria, eu não até, porque o museu de escravatura, ele não, a sua temática não está relacionada só com um elemento, portanto, que seja a escravatura como tal. Ela retrata a escravatura, retrata o tráfico ilícito, o tráfico de escravos e até o trabalho forçado. Mas retrata a resistência desses povos? Retrata. Bom, a resistência como tal pode ser integrado na exposição do Museu da Escravatura, porque é um tema que está ligado à escravatura e ao tráfico. Agora, se quisermos olhar para uma outra forma de darmos maior visibilidade ao tema, até porque hoje há muito poucos museus relacionados com o tema escravatura. Mas o que podemos fazer
é associar os lugares de memória, associar os lugares de memória da escravatura e do tráfico numa espécie de rede ou numa espécie de extensão ao próprio museu. Portanto, temos os lugares de refúgio, temos o próprio corredor do Kwanzaa, que foi não foi apenas, como muita gente pensa, escreve e diz, não foi apenas o único, ou seja, não foi apenas o eixo principal da penetração colonial portuguesa, não. Foi, digamos, sabe que o corredor do Kwanzaa, portanto, é navegável, ou foi navegável até praticamente a primeira metade do século XX. Estamos a falar dos anos 1950, em que ia até o Dondo, digamos que é o limite da parte navegável do rio Kwanzaa, portanto, desde a Foz até aquela região, foi o principal ponto de evacuação de escravos. Sério? Sim, e dou-lhe Eu não exemplos, sabia dessa. dou-lhe Eu exemplos vou saber muito agora. práticos dos monumentos existentes naquela região. Portanto, Massangano, e não me refiro só, quando falo de monumentos, não me refiro apenas ao que é materialmente construído, por exemplo, ao Pedrical, os edifícios, as fortalezas, as igrejas. Não é isso. É que em Massangano encontramos a maior parte dos portos clandestinos de escravos. Estão eles identificados, estão eles inventariados, estão eles classificados como patrimônio histórico-cultural. Portanto, estes sítios devidamente interpretados, devidamente documentados, são por excelência lugares de memória ou de extensão, portanto, ao papel do Museu de Escravatura em passar a informação relativamente à resistência, ao tráfico, ao trabalho forçado, etc. Portanto, tem várias facetas relacionadas com este tema específico. Então, eu achava que não precisávamos construir. Acho até interessante a forma como colocou a questão. Achava eu que devíamos desenvolver programas de interpretação dos lugares que estão associados à escravatura. Porque mais do que fazer museu, porque temos que começar a olhar para a interpretação dos sítios. Ora, quem for a Massangano, quem for a Cambambe, quem for a Punguandongo, tem que encontrar um espaço onde retrata a história da região, onde se encontre o que há o que há ou o que são as realidades socioculturais daquela região, e há várias facetas. Eu vejo que, por exemplo, quem vai a Punguandongo olha muito aquela zona na perspectiva do natural, na perspectiva da pedra. Mas não é só isso? Não. É um espaço, é uma paisagem cultural. É um espaço onde sempre houve comunidades. É um espaço que serviu de refúgio e de fortaleza, portanto, aos soberanos do Ndongo, face às investidas dos colonizadores. Doutor, pega-me aqui uma coisa. A conversa está muito boa, mas também o nosso tempo urge, né? Ainda agora. Velho. Pessoal, não. velho. Eu vou fazer manifestação. Velhote. Velho. Eu estou ansioso só a apreciar o... Teu caderno, como é que está? Você vai lançar um livro, Rosário. Doutor, eu acho que não poderíamos fechar sem que nos dissesse, nem que fosse de forma assim breve. Eu vi algo que a Unesco aconselha os antigos colonizadores a devolverem os acervos culturais. Hoje, fruto das boas relações políticas e não só que nós temos com Portugal, que foi o nosso colonizador, como é que está esse processo de Angola, de Portugal-Angola, na volta dos acervos culturais que foram para Portugal? Bom, eu vi que um rei do Bailundo estava a exigir, não sei se era isso, alguma coisa. Hoje muita gente, como disse, né, muita gente tem-se considerações à volta de questões que são tecnicamente, são questões vulneráveis, questões que são muito sensíveis. Ora, aqueles bens que foram expoliados de antigas colônias portuguesas ou de eventualmente outras colônias, isso tem que ser na base de um retorno, porque o que é
o que é expoliar, o que é o tráfico ilícito, o que é roubar, o que é retirar. Há aqui várias formas Tem que se de analisar encarar tudo isto tudo e isso. só depois cobrar. Exatamente, por aquilo. exemplo, quando eu falo do retorno de bens, quer dizer, a volta de bens, eu estou a falar de retorno. Mas de que retorno é que eu estou a falar? De bens culturais. Ou seja, quando eu falar de retorno de bens culturais, essa peça tem que ter um valor especial. Saiu de onde? De uma instituição museológica, estava ela inventariada, estava documentada. Porque os objetos que param nos museus são objetos de catalogação, de inventário. Tal como quando nasce um filho nosso, a primeira medida é o registro. É o que se passa também em matéria do património. Quer seja nos monumentos, quer seja nos artefactos ou no acervo museológico. Tem que estar inventariado, tem que estar documentado. Certo. Tem que passar por esse processo. Por este processo. Aí temos que ser capazes também de dizer, olha, isto saiu da instituição tal, e e somos efetivamente proprietários. Porque, como lhe disse, muitos desses objetos saíram daqui para irem serem estudados em instituições científicas. Agora, é preciso saber em que circunstâncias que elas saíram. Muitos foram ofertas, algumas delas nem têm sequer valor cultural, nem interessa. Opa! Será que interessa-nos ir buscar efetivamente todos os objetos que terão saído? Epa, boa pergunta. Essa é a pergunta que fica aqui no ar. Será que nos interessa irmos buscar todos os objetos, todos os acervos culturais, tudo o que representa o património ancestral, africano, angolano, que foi levado pelas antigas colônias? Será? Você aí em casa acha que será? O Dr. Caboclo deixou aqui essa opinião. Epa, eu quis ficar aqui o dia todo. Quis ficar aqui. É muito conhecido. Eu vou ficar no off. Não, mas Rosário, só a tua caneta. Não, vamos só falar Prepara aí o som que vamos fechar. Vamos só falar com a produção, velhote. Vamos fazer manifestação, né? E esses temas assim que as pessoas estão a aprender, fazer 30 minutos, não gravo mais. Rosário, tome, põe o teu óculos que eu gosto de ver. Põe o teu óculos na cara, Rosário, tome. Só se for agora. Ai! Ouve! Mas estou parado. O que é que tens aí de fecho? Precisamos dançar aqui na casa. Mas antes de fechar ali, eu vou fechar aqui. Aí em casa, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho da vossa audiência. Esse é o Ondjango Cast, o nosso Parlamento Africano. É aqui onde nós discutimos as questões relacionadas à nossa cultura, tradição, hábitos e costumes. E hoje eu tive a honra de ter aqui no nosso Ondjango Emanuel Caboclo, ele que é especialista em patrimónios e museus. Aqui teve também connosco o DJ Rosário Tome, a alegria da casa. Fábio Medina convosco. Não esqueçam de seguir o portal giranoticias.com, também no Spotify, no YouTube, as redes sociais da Rede Girassol. Estamos juntos. Continuem aqui. Cliquem, chamem os amigos. Estamos juntos para mais um Ondjango. E levante agora aí da cadeira. Levante. Vamos todos dançar. Rosário! Só na caixa. Eu sou tradicionalista. Só na caixa. Vou convencer o prof a bailar. O prof disse não baila, Rosário. Vou contar acabou com o meu. Quem disse que o prof não baila? Vem convencer o prof a bailar. Acabou com o meu. Mete aqui. Mete. Ei, vem cá, Rosário. Vem cá. Vou com o mosquitute. Posso acelerar a cadeira? Não. Não acabou com cadeira, não. Vem aqui. Só um cochito aqui. Ih, vai, Ele já perguntou.